Vamos iniciar então a nossa revisão da disciplina de topografia nesse primeiro bimestre, e essa aula foi presencial no dia 8 de setembro. Então, antes de mais nada, é importante a gente lembrar da definição de topografia. Ela é a ciência que estuda as características tanto naturais quanto artificiais da superfície do terreno, e o objetivo dela é coletar os dados para as áreas de construção civil, sistema viário, mineração, indústria, entre outros. Mas esse nome de topografia, então, vem de topo, que significa lugar, e grafo, em descrever. Então, a topografia é justamente a descrição de um local. Também pode ser definido como o conjunto dos princípios, métodos, aparelhos, convenções que são utilizados para determinar o contorno, as dimensões e também a posição dessa porção limitada da superfície da terrestre. Então, a gente verifica assim que dentro das atividades que um topógrafo pode fazer, a gente tem o levantamento topográfico, verificando então quais são as coordenadas, como que se dá aquela determinada área. A demarcação de obras é muito importante para que haja uma delimitação adequada com relação a onde serão os lotes, aonde serão os pontos, onde vai passar as tubulações. Então, essa demarcação é muito importante, que é uma atividade do topógrafo. Então, como vimos, a demarcação do loteamento, a questão da análise da terraplenagem. Então, se naquela área vai ser necessário você retirar terra ou adicionar ali no local. Também é importante para a marcação da rede de água e de esgoto. E dentro das suas aplicações, nós temos os projetos e execução das estradas, grandes obras da engenharia, pontes, viadutos, túneis e portos, na locação de obras, nos trabalhos de terraplenagem, no monitoramento de estruturas, planejamento urbano, irrigação e drenagem, e também áreas de reflorestamento, dentre outras. Então, antes de mais nada, é importante saber que a topografia é uma área bem grande, e devido a isso ela foi dividida então em três principais tópicos, que seria a topometria, topologia e a taquiometria. A topometria ela vai fazer a medição das distâncias, a diferença de nível e ângulos. Ela é aquela que é classificada na planimetria, que a gente estudou nesse primeiro bimestre sobre o plano horizontal, o eixo x e y. Porém, quando a gente leva em consideração a altura, então ela vai para a altimetria, num plano vertical x, y e z. Quando eu junto os dois entre eles, então dali eu tenho a planialtimetria. Depois vimos que ainda podemos dividir ela em topologia, que estuda as formas do relevo, os processos de representação das plantas, então através de pontos que vão gerar as curvas de nível. Lembre que cada curva de nível é com relação à altura correspondente. E temos também, por último, a taquiometria, que é aquela quando você faz o levantamento no terreno, em loco, para obter as plantas e as curvas de nível do local. Então, a gente já consegue verificar qual que é a altura, quais são as coordenadas, e assim já no próprio local mesmo fazer esse levantamento do terreno. As representações, então, a primeira, planimetria, nessa representação bidimensional x e y, que é a posição no plano da carta. E também, se a gente levar agora em consideração a altura, aí sim a altimetria, que verifica a distância vertical dos pontos a uma superfície de referência. Então, a gente tem elas divididas, inclusive, aqui em curvas de níveis. Então, as etapas da topografia. Em primeiro momento, tomada de decisão, relacionar que métodos vão ser utilizados, equipamentos, posições e pontos que devem ser levantados. Depois, se vai até o local, então é um trabalho de campo. Se adquire os dados, grava-se os mesmos, fazem as medições. Depois, quando existem as medidas indiretas, são feitos cálculos e os processamentos, então são feitos através de determinações matemáticas, consegue-se descobrir as coordenadas, volumes, áreas. E depois temos ainda o mapeamento ou representação, que seria produzir o mapa propriamente dito em si, ou a carta a partir desses dados que foram calculados. Por último, então, é a locação. A gente tem aqui as representações da altimetria, então ela pode ser por pontos cotados, então normalmente em cada esquina ela vai fazendo esses pontos, indicando onde que eu tenho essa correspondência entre ruas verticais e horizontais. Podem ser feitos por curvas de níveis, lembrando então que elas não se sobrepõem umas sobre as outras, cada uma delas representa uma determinada altura, e temos o perfil transversal, onde também pode se fazer essas curvas de nível através desse perfil.
Então, lembrando que quando a gente vê a altimetria, a altura, a gente tem que falar de que superfície eu estou falando. Lembrando que a Terra, então, ela não esférica totalmente, ela tem deformações e por isso recorre-se, né, a dois principais modos de referência. Então, o primeiro seria o geóide, que vocês podem ver nessa coloração cinza, e também agora uma que é mais esférica ainda, que seria a elipsoide no verdinho. Então, como definição, o geóide é aquela que leva em consideração a superfície equipotencial, relacionando com o nível médio do mar, e depois temos a elipsoide, que agora sim é uma figura matemática, ela é bem próxima do geóide, mas leva também em consideração os cálculos matemáticos. Ela é muito utilizada na superfície de referência para os levantamentos geodésicos. E no meio das medições a gente acaba tendo alguns erros. Temos erros que podem ser grosseiros, sistemáticos, aleatórios ou acidentais. Os grosseiros são aqueles que normalmente têm algum engano na medição, foi feita uma leitura errada no instrumento, na hora de observar tem que tomar um cuidado para ver e não repetir. Então, por exemplo, anotar valores alternados, anotar 157 ao invés de 175, errar com relação à contagem dos lances e assim por diante. Nos erros sistemáticos, a gente leva que os erros cuja magnitude e sinal algébrico podem ser determinados e são produzidos por causas conhecidas. A gente pode evitar utilizando técnica de observação das visadas iguais, que é naquele ponto que eu vejo da distância de A para B, mas depois eu também vejo de B para A para confirmar esse valor. Então, os erros sistemáticos também podem acontecer por efeito da temperatura e pressão na medição, porque também eles acabam afetando, por exemplo, temperaturas muito altas, efeito na dilatação de uma trena, então ela acaba dando um valor diferente. E por último, os erros aleatórios ou acidentais são aqueles que permanecem mesmo que depois eu arrume com os outros. Então, eles não têm nenhum tipo de lei, eles aconteceram, foi uma medição errada, não tem como arrumar. Né? Então, a inclinação da baliza, o erro na pontaria, esses pontos não tem como fazer alteração. Por isso é importante que todas as medições sejam avaliadas com relação à sua precisão e acurácia. Então, a precisão é quando repete o mesmo valor várias vezes, então está tendo uma coincidência, e a acurácia é quando realmente tem um grau de aderência ao valor verdadeiro. Então, a gente tem aqui, preciso, tem precisão porque todos os valores eles estão juntos, como vocês podem ver nessa primeira figura, eles estão juntos, porém, o valor correto seria bem central, né? Ele está preciso, mas não está acurado. Nesse ponto aqui, ele está preciso e acurado, todas as medições feitas bem próximas e estão no centro, mas também temos aquele que não é preciso nem acurado, ele não está próximo do verdadeiro e também as medições, cada uma fala uma medição diferente. Então, a precisão, os valores têm um grau de aderência entre si e a acurácia, eles estão mais próximos do valor verdadeiro. Depois vimos que era importante lembrar sobre alguns aspectos com relação às medidas angulares e também funções trigonométricas. Com relação às medidas angulares, a gente tem essa divisão entre grau, minuto e segundo, lembrando que para transformar de grau para minuto multiplica-se por 60 e de minuto para segundo também multiplica-se por 60. Se eu quero fazer a conversão inversa, é apenas dividir entre eles. Depois aprendemos sobre as escalas. As escalas, então, ela sempre vai ser o desenho sobre o desão, onde o desenho representa a distância no desenho ou no mapa, e o desão é a distância verdadeira no terreno. A escala pode ser grande ou pequena, lembre que ela é o inverso do que está no denominador. Então, se eu divido por um número grande, a minha escala fica pequena, mas se o meu denominador ele é pequeno, a minha escala é grande. Depois vimos a trigonometria com relação ao triângulo retângulo. Esse é o nosso cálculo básico da hipotenusa ao quadrado, que é a soma dos catetos ao quadrados, mas lembrando que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E depois, por último, se a gente não tem um triângulo retângulo, ou seja, não tem um ângulo de 90 graus nesse triângulo, eu recorro à lei dos senos, onde a distância A vai estar relacionada ao seno do ângulo que está ao contrário dele. Então, essa distância A vai ser o seno daquele outro ponto. Essa distância B é o seno de B e essa distância C é, nesse caso, o seno de C. Lembrando que temos também a lei dos cossenos, onde A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno
de A, podendo também ser alterado essas letrinhas conforme a distância e os valores que a gente tem ali no meio. Aprendemos ainda sobre os equipamentos topográficos, então quais que a gente tem? Existe uma infinidade de equipamentos, vai depender de qual que é a sua finalidade e precisão. Posso tanto usar as pernas para fazer os passos, usar trena, teodolito, distanciômetro eletrônico ou até mesmo uma estação total. E para a medida da diferença do nível, a gente usa o nível de mangueira, o taquiômetro, o teodolito e o nível topográfico. Já para ver os ângulos, as bússolas, teodolitos e a estação total. Então aqui tem uma pequena representação de cada um deles com suas funções. Então o teodolito, que faz leituras angulares, verticais e horizontais, o nível topográfico ou o nível óptico, que é aquele equipamento fica instalado entre os pontos para nivelar as leituras. Temos as miras, que é aquela régua graduada de 0 a 4 metros usada para verificar então junto com o nível óptico dessa visada, saber qual que é essa altura. Temos ainda a estação total, que é um instrumento que faz a leitura angular e de distância e também armazena, então é um equipamento bem completo. Temos o GNSS, que é um sistema de medição de distância a partir dos sinais de satélite, então lembra do GPS, o GLONASS, o Galileu, e o STADIA, que é o equipamento para medir a distância entre dois pontos em taquiometria. Também temos outros instrumentos que podem ser utilizados para facilitar, como a baliza topográfica e também as estacas. Então, eles entram como instrumentos auxiliares, o tripé, as balizas, piquetes, miras, níveis de cantoneira e até mesmo as cadernetas de campo, onde a gente anota os valores. Depois aprendemos um pouquinho mais sobre as medições lineares e angulares na topografia. Então, a gente tem as distâncias, podem ser medidas de forma direta, com trenas, piquetes e balizas, ou ainda podemos recorrer às medições indiretas. Essas têm essa denominação porque você não apenas vai usar o equipamento e pronto, agora não. Você vai ter que ainda fazer alguns cálculos matemáticos adicionais. Então, a medida direta ocorre quando ela é determinada como a comparação de uma grandeza padrão, então quilômetros, hectares, metros, e a medição indireta é quando eu uso modelos matemáticos já conhecidos para poder me facilitar os cálculos. Então, a gente tem aqui, no caso, as medições diretas com as trenas, piquetes e balizas e os níveis de cantoneira, que podem ser feitas em lances únicos de um ponto para outro ou dividir ele em vários pontos, como a gente comentou, de 20 em 20 metros, por exemplo. Já na medição indireta, aquela que então nós vamos ter que fazer cálculos adicionais para calcular. Nisso a gente tem a taquiometria ou estadimetria, que leva em consideração os ângulos verticais ou zenitais. Então, vamos lembrar aqui que com relação ao horizonte, eles são os meus ângulos verticais, para cima ou para baixo, e com relação à linha vertical zênite, eu tenho os ângulos zenitais. Então, a medida indireta, ela é chamada da taquiometria ou estadimetria, leva em consideração aquelas réguas graduadas, as miras estadimétricas. Então, para a leitura, lembre que a gente tem que ver se tem um pontinho só, é 1, alguma coisa, e quando já tem o número abarábico 2 ou 2 pontinhos, já equivale, então, que nesse ponto é 2 metros. Ele vai, então, aumentando de 1 em 1, então aqui é 1,9, então 1,91, 1,92, 93, 94. Quando chegar no 95, ele tem esse prolongamento, indicando que ele é maior. Então, 95, 96, 97, 98, 99, 2. Prolongamento maior também. Então, números que terminam em 0, né, ou 50, eles vão então ter esse prolongamento aqui, que fica mais fácil de a gente saber fazer essa medição. Essas estadiometrias, então, podem utilizar a seguinte fórmula, que é para calcular a distância horizontal, que é o valor de G, a diferença entre a leitura superior e inferior, o K no valor de 100, seno ao quadrado do ângulo zenital ou cosseno ao quadrado do ângulo vertical. Então, aqui a gente tinha visto um exemplo onde a gente pode estar fazendo esse cálculo. Então, foi feita a diferença entre a visada superior e inferior, multiplica-se por 100 e o cosseno do ângulo vertical, e assim a gente tem o valor da distância aqui em 280. Também com relação ao ângulo horizontal, ele é formado então por dois planos verticais e é medido sempre na direção horizontal com relação ao teodolito. O ângulo vertical, então, é com relação a linha do horizonte, então eu posso ter um ângulo vertical positivo ou negativo, variando então de 0 até 90, que é o ângulo reto. Já o ângulo zenital, ele vai até 180.
Lembrando que o zenital mais o vertical, sua soma tem que dar 90 graus. Depois vimos que a gente tem essas medições de direções horizontais, que podem ser simples, pares conjugados, quando temos leituras diretas ou indiretas. E também posso fazer essa repetição várias vezes dentre os pontos. Então, ele inicia em L0, vê o L1, depois em L1, L2, fazendo várias medições. Então, quando eu tenho repetições, eu vou calcular então dessa forma, fazendo essa leitura final menos a inicial, mais o número de giros completos, N é o número de repetições feitas, e multiplicando por 360. Então, aqui no exercício fica fácil de ver que eu fiz 3 leituras. Começou no 358, finalizou no 110, então a diferença entre eles foi feito um giro completo apenas, 3 repetições abaixo, multiplico por 360, eu tenho então o meu ângulo. Para os ângulos verticais, então, a medida é afetada quando tem com relação à vertical do equipamento. A equação para você fazer essa leitura, então, do ângulo zenital é 360, a leitura direta menos a leitura indireta divididos por 2. E temos também a possibilidade de fazer cálculos com relação a esses erros que podem acontecer no meio, que seriam os erros da verticalidade. Então, no exercício que a gente fez, a gente tinha a leitura direta e a leitura indireta. Calcula-se, então, esse ângulo zenital e depois esse valor substitui-se ainda na próxima equação para calcular o erro dessa verticalidade. Se ele deu 1 minuto, é só, então, verificar nessa questão aqui, diminuir esse 1 minuto do valor calculado. Depois aprendemos sobre a orientação, lembrando que a nossa Terra fica girando, ela tem seus movimentos rotatórios, então tem o norte geográfico ou verdadeiro, o sul geográfico ou verdadeiro, mas ao mesmo tempo esse movimento cria o polo magnético. Então a gente tem o norte magnético e o sul magnético. Temos ainda a possibilidade de calcular os azimutes, que é a direção do ângulo formado pela meridiana de origem entre os polos. Então, ele é medido a partir do norte, então ele vai variar de 0 até 360. Lembrando que temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, aqui a gente tem esse ângulo dos azimutes. Podemos também ter os rumos, e os rumos sempre vão estar juntos com a sua nomenclatura, com essa sigla dizendo aonde a origem e a direção do seu giro. Então, de norte a este, nordeste, de sul a leste, sudeste, de sul a oeste, sudoeste, de norte a oeste, noroeste. Então, a gente tem aqui também, agora com relação aos rumos que foram então feitos. Note que a gente pode ainda fazer as conversões entre eles. Para isso é só utilizar essas equações, lembrando que no primeiro quadrante rumo e azimute são os mesmos, e depois no segundo, terceiro e quarto quadrante tem que verificar então as equações para fazer essas conversões. Além disso, a gente já sabe de antemão que eles não coincidem, o norte geográfico ou verdadeiro com o norte magnético, então eles têm uma declinação magnética. Quando ela está para oeste, ela é negativa, e quando ela está para leste, positiva. Então, para transformação, a gente vai colocar o azimuth verdadeiro, é o magnético, mais essa distância, essa declividade, quando ela está para leste, para a direita, mas se ela vai para oeste, então eu vou retirar essa declividade. Então, aqui a gente viu o exercício, toma muito cuidado com relação, então, às regras. Então, a fórmula é o azimuth verdadeiro, magnético mais a distância. Nesse caso, ele pediu o azimuth verdadeiro, então eu consigo só substituir o magnético, vendo aqui se a minha declinação está oeste, então é negativa. Faço essa continha, então, do 150 menos 21, fechando 128. Agora, note que nesse exercício ele está pedindo o azimuth magnético, ele está querendo esse daqui, então eu vou ter que fazer a conversão tomando cuidado dos sinais. Então, a gente vai ter a substituição do azimuth magnético sendo isolado para o outro lado, enquanto aqui, então, ele que era uma declinação para oeste negativa, acaba ficando positiva, é por isso que ela somou, mas apenas porque ela alterou o lado da equação. Vimos que para orientação utilizamos a bússola, que é um instrumento para determinar esse alinhamento em relação à agulha magnética. Temos uma agulha magnetizada, que é suportada no círculo graduado, que é o nosso limbo. E é muito importante lembrar, está usando a bússola? Cuidado com os objetos metálicos próximos. Relógio, canivete, dependendo do terreno onde você está, se tem pirita, magnetita, também interferem nesses resultados.
Além disso, no campo também, redes de alta tensão, torre de transmissão, retransmissão, sistema de aterramento pode fazer variação e interferência da sua bússola. Daí entramos na planimetria propriamente dita, que é o cálculo então para saber as coordenadas nesse eixo do plano horizontal x e y. Lembre-se que a gente tem a latitude e a longitude, então a gente tem aqui as latitudes divididas dessa forma e as longitudes assim, cada uma delas então bem espaçadas, e é conforme a projeção, né, universal do Mercator, que é uma projeção cilíndrica que conseguiu fazer menos variações e fazer com que o mapa não ficasse assim com tantas distorções. Bom, o nosso levantamento na planimetria, ela passa por duas etapas, o apoio topográfico e o levantamento dos detalhes. Então, eu tenho um ponto de apoio, normalmente eles já vão te indicar, ó, aqui está esse determinado ponto aqui. Então, já tem um marco indicando quais são as coordenadas desse ponto bem verdadeiras. E também corremos a planimetria na questão de fazer essa monografia, que seria um total detalhamento de como que é a obra. Então, tem o nome do projeto, o local, as coordenadas, os objetivos. Temos também a questão de quem está assinando o documento, seu CREA, ele faz um croquis, tira foto e apresenta até mesmo um itinerário do local. O memorial descritivo tem que ter nome da propriedade, do proprietário, a localização, descrição do perímetro, o que temos ao redor, além de vários alinhamentos e distâncias e ângulos que a gente calcula, como os azimutes, rumos, deflexões, ângulos internos e externos, os nomes dos confrontantes de cada trecho, então seriam as quadras, as ruas ao redor, qual é a área abrangida, depois coloca-se a data, assina, põe o nome do profissional e o seu número de registro no CREA. Para calcular então as coordenadas da planimetria, o x e y, como que eu devo fazer? Então, a gente vai fazer pela distância de dois pontos e a gente verifica essa distância entre eles podem ser calculadas pela tangente do ΔX sobre o ΔY. Então, eu tenho a tangente, faço o arco tangente e descubro esse ângulo. Então, no primeiro quadrante, ΔX e ΔY são positivos. No segundo quadrante, essa variação de x é positiva, porém y é negativa, por isso que ele é assim. No terceiro quadrante, os dois são diferenças negativas. E no quarto quadrante, o x é negativo, mas o meu ΔY é positivo. Então, lembrando que quando a gente vai fazer essas coordenadas, eu faço a diferença entre elas, faço a tangente, o arco tangente e descubro o ângulo. No primeiro quadrante, segue o mesmo valor. Porém, quando é no caso aqui no segundo, terceiro e quarto quadrante, eu tenho que fazer cálculos adicionais. Faço os ΔX e ΔY e depois eu descubro, colocando nessa equação desse segundo quadrante, que é 180 menos o arco do primeiro quadrante, o valor então dele. Note que aqui a gente tinha os valores de ΔX e de ΔY, ΔX era positivo e ΔY negativo, porém quando a gente coloca na equação, coloca-se sobre módulo, por isso que ele não interfere aqui no resultado, ele dá um resultado positivo. Depois a gente tem aqui os ΔX e ΔY no terceiro quadrante, também calcula-se da mesma forma, mas eu tenho o valor no primeiro quadrante, para o terceiro quadrante tem que fazer 180 mais esse arco, justamente porque ele já vem daqui de 180 e está vindo mais um pouquinho esse arco adicional. Agora, no quarto quadrante, a gente tem então que ele já passou de 180, 270, ele está quase chegando no 360. Faça essa variação entre eles, arco tangente, e depois eu vou fazer os 360 que falta, menos esse arco do primeiro quadrante. Então, assim eu consigo ter os arcos no quarto quadrante. Então, resumindo, no primeiro quadrante segue da mesma forma, no segundo quadrante é 180 menos o arco, no terceiro é 180 mais o arco, e no quarto quadrante é 360 menos o arco no primeiro quadrante. Então, aqui a gente tinha um exemplo dessa variação de abscissas e ordenadas, foi feito o gráfico, e aqui ó, em módulo, verificou-se então que esse valor de tangente deu 27, o arco tangente me deu um ângulo de 52. Por que ele está norte-oeste? Porque ele está subindo, então está para norte e está para a esquerda, oeste. Então ele está para noroeste. Então, se ele está nessa quesito, ele vai estar no quarto quadrante, onde eu faço 360 menos esse ângulo do primeiro quadrante, resultando em 308 graus.
No levantamento planimétrico, para descobrir a área, a gente ainda pode fazer a poligonação, onde vão feitos vários pontos. Posso fazer uma poligonação aberta ou fechada, porque às vezes eu já sei alguns pontos específicos e outros eu ainda tenho que estar calculando. Então, faz a coordenada das partidas, orientações, descobre-se os ângulos, os somatórios, calcula-se os azimutes, as coordenadas e faz o fechamento linear. Então, a gente tem aqui o ponto de partida, sempre ele vai ser então verificado com relação ao próximo ponto. Então, o que eu tenho na frente é avante, e se eu faço uma medição para trás, é a medição de ré. Nesses cálculos, então, eu também vou fazer a distância entre eles para descobrir essas coordenadas do ângulo. Então, o mais importante a gente fazer é o cálculo dos azimutes, com essas orientações feitas no campo. Então, a gente tem aqui o meu ponto de origem, com relação ao ponto 1, eu vou calcular essa distância. Depois do P1 para P2, eu calculo essa distância aqui. Sempre vai ser uma distância anterior, a distância que eu quero vai ser, então, de P1 para D2. P2 vai ser a distância anterior, então, OPP é OP1, mais o ângulo menos 180. Se eu tivesse um próximo ângulo aqui, ele ia ser de P1 para P2, dali o valor de P2 para P3 seria o valor de P1 P2, mais ângulo menos 180, e assim sucessivamente. Então, sempre coloco o anterior dessa distância que eu quero descobrir, coloco mais o ângulo menos 180. E depois vimos que ainda podemos fazer a irradiação, onde a gente tem um ponto específico que você consegue fazer as medições em vários pontos ali. Então, é importante que a tua estação está aqui, você tem que estar colocando um croquis, dizendo tem uma parede, tem uma árvore, tem um galpão, indicando o que eu tenho ao redor dessa área. Para os cálculos de áreas ainda, eu posso fazer cálculos partindo de processos gráficos, computacionais ou analíticos. O gráfico é aquela que divide em figuras geométricas, triângulos e quadrados. O computacional utiliza o tipo CAD para o cálculo. E o analítico, a área é avaliada por fórmulas matemáticas que permitem definir então os cálculos desejados. O cálculo das áreas poligonais pode ser realizado através do cálculo da área de trapézios, por exemplo. Então, assim a gente vai fazendo essa diferença. Eu só quero descobrir essa área, então eu faço dessa área inteira, laranja, menos a área azul, vai me sobrar só a área rosa, e assim por diante. Então, esse foi o nosso resumo da nossa disciplina de topografia. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu sigo à disposição. Lembrando que para a entrega hoje é o questionário, que a prova vai ser na semana seguinte. Então, caso tenha alguma dúvida, eu estou à disposição. E fico, então, desejando a todos bons estudos. Muito obrigada.